Atos 17, a partir do versículo 10. Se você acessa por meios eletrônicos, de preferência a versão revista e atualizada. Atos 17, a partir do verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Oremos uma vez mais. Grandioso Deus, a quem servimos, adoramos e celebramos os grandes feitos. A tua santa palavra foi mais uma vez lida. O que nós te pedimos humildemente é que o teu Santo Espírito, que a inspirou, ilumine as nossas mentes e o nosso entendimento para extrairmos lições e verdades para o nosso viver. Em nome e para a glória de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos visto que esse livro é uma jornada de testemunho. Nós sabemos que este livro é o segundo volume produzido por Lucas. O primeiro volume é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E lá em Lucas, no capítulo 24, há uma frase que como que dá o tom do segundo volume, que é exatamente o livro de Atos. Lá em Lucas, capítulo 24, há uma frase que diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas. Então Lucas vai e escreve o segundo volume, o livro de Atos dos Apóstolos, cujo tema, cuja nota dominante é o testemunho. E o versículo que se destaca e que faz eco por todo o texto está em Atos capítulo 1, versículo 8, quando a palavra do Senhor diz que vocês receberão poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra. O livro de Atos retrata esse testemunho se desenvolvendo, se desenrolando pela Judéia, pela Palestina, por Samaria, até os confins da terra. Nesta caminhada, eles se deparam com uma dúvida, com uma tensão no seio da igreja. A quem a mensagem deveria ser pregada? Somente a judeus ou também a gentios? Os capítulos 15 e 16 são o coração dessa controvérsia, quando a igreja se reúne em concílio em Jerusalém e responde que o evangelho deve ser pregado a todos e não se deve impor sobre os gentios nenhum peso da lei cerimonial dos judeus. O texto prossegue, a igreja continua testemunhando. Paulo é o apóstolo que se destaca. No capítulo 16 nós temos a conversão de Lídia, versos 11 a 15, temos a cura de uma adivinhadora, 16 a 18, temos o abalo das estruturas com o aprisionamento de Paulo, 19 a 26, de 27 a 34, vemos o relato da conversão do carcereiro, aquele que cuidava da prisão onde Paulo estava. E em 16, de 35 a 40, temos a libertação de Paulo, e aí segue-se o início do capítulo que estamos lendo esta noite, que é Atos 17, quando Paulo e Silas chegam a Tessalônica
e ali nós temos praticamente a repetição dos eventos em Filipos. A mensagem é pregada, levanta-se perseguição, eles são presos, depois eles são libertos e seguem adiante. O texto prossegue hoje de 10 a 15, e seria mais uma repetição dos dois eventos das duas cidades anteriores, a não ser por um destaque, que é exatamente a atitude dos ouvintes, a nobreza dos bereanos. Daí nós estarmos sob o tema a nobreza, os nobres bereanos. Sob este tema e olhando para os versículos de 10 a 15, nós dividiremos o nosso texto em 3 movimentos. O primeiro deles, os nobres bereanos preservam a integridade da mensagem, versos 10, 14 e 15. Segundo, os nobres bereanos receberam com avidez e examinaram a mensagem que estava diante deles, verso 11. Terceiro movimento, os nobres bereanos acolheram a palavra pela conversão, verso 12. E o quarto e último movimento, os nobres bereanos despertaram a perseguição dos judeus. Vamos então ao primeiro destaque do texto, que pode ser visto em 3 versículos, versos 10, 14 e 15. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. No verso 14 nós temos: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. No verso 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vindo, como já dissemos, de um relato em que o apóstolo anuncia, é perseguido, é aprisionado, é libertado e tem que fugir ou retirar-se estrategicamente de uma cidade. Vimos isso em Tessalônica. Nosso texto de hoje mostra que Paulo e Silas são enviados a Bereia, verso 10. E Bereia era uma cidade daquela região que ficava no caminho da Via Inácia, como nós vimos domingo passado. Paulo e Silas deslocam-se mais uma vez sob perseguição. E a cautela você observa quando o texto diz que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas, para que não chamasse a atenção dos seus perseguidores. A saída à noite revela prudência diante da perseguição. Quando Paulo e Silas são retirados daquela cidade, o que se vê é que Timóteo não só volta a ser mencionado no capítulo 17, verso 14, quando Paulo e Silas estão longe, quando Timóteo continua em Bereia, para no verso 15, de Atenas, Paulo manda vir Timóteo para se juntar a eles. E aqui há um dado interessante que pode ser visto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, onde nós lemos o seguinte: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo Satanás nos barrou o caminho. À luz deste versículo e combinando-o com a narrativa desta noite, alguns comentaristas chegam a dizer que quando Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia, ele tinha esperança de voltar de Bereia para Tessalônica, mas aí o testemunho em 1 Tessalonicenses diz que ele gostaria de ter ido, mas ele não foi, e ele atribui esse impedimento a Satanás. Mas o que queremos destacar neste movimento é exatamente o fato de que Deus preserva a integridade de sua mensagem. Se você olhar no verso 14, Paulo é levado para o mar. Se você olhar no verso 15, Paulo e Silas são levados para Atenas. E em todas as circunstâncias, tanto no verso 10, 14 quanto 15, Paulo foi retirado para a sua segurança, mas, sobretudo,
para a preservação da integridade da mensagem da qual ele era o portador. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para estes movimentos, quando nós olhamos para estas fugas, quando nós olhamos para estas retiradas estratégicas que preservou a vida do apóstolo Paulo, nós somos levados a concluir que a mensagem do Evangelho deve ser preservada. A mensagem que o Senhor a nós confiou, ela deve ser preservada. É fato que em vários momentos os pregadores, os mensageiros, eles vão morrer por serem portadores da mensagem do Evangelho. Mas a mensagem, ainda assim, ela deve ser preservada. A mensagem estava sendo pregada. Ela tinha um objetivo, que era alcançar os confins da terra. Quando nós chegarmos ao final do livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos a solene declaração de Lucas. E o Evangelho era pregado por toda parte, sem impedimento algum. O objetivo, então, terá sido alcançado, e o mundo conhecido terá sido alcançado pela pregação do Evangelho. O objetivo consolidado em Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cumpre-se naquela geração quando o Evangelho chega a Roma, e quando o Evangelho avança em direção a Tarsis. A aplicação, meus irmãos e irmãs, deste ponto é que o Evangelho deve ser pregado, é que a mensagem deve ser preservada. É a constatação de que todos devem ouvir a mensagem do Evangelho. O Senhor não nos deu a missão de converter pessoas. Este é o papel do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor nos confiou a missão de pregar a todos. Um grande orador do século XIX, A.T. Pierson, ele inflamou estudantes em uma conferência estudantil dizendo: todos devem ir e ir a todos. Todos devem ir, todos os eleitos, todos os chamados, todos os salvos, devem pregar o Evangelho a todas as pessoas com as quais convivem. Este é o mandato, esta é a ordem que nós temos do Senhor. E essa verdade torna-se ainda mais necessária quando vivemos em uma época que, pela influência do pragmatismo, alguns querem trazer para a igreja o conceito de público-alvo. E aí surgem como que igrejas de guetos, igrejas de segmentos específicos, quando o Evangelho é que todos devem ir e ir a todos. Quando o Concílio de Jerusalém decidiu que deveria ser pregada a mensagem a judeus e gentios, ele decidiu aquilo que já estava no coração de Deus, que é a salvação do ser humano, independente de sua tribo, de sua língua, de seu povo, de sua nação, de sua condição social. Conquanto, dentro da perspectiva antropológica e sociológica, seja mais fácil congregar pessoas de determinado segmento da sociedade. A mensagem do Evangelho não pode ser discricionária, a mensagem do Evangelho não pode discriminar pessoas. O meu público é somente pessoas da classe A ou B. O meu público é somente pessoas de tal e qual idade. O nosso público é o ser humano, são as vidas pelas quais Cristo morreu. O nosso objetivo é que famílias estejam presentes, é que avô e avó, pai, mãe, filho e filha, e todos sejam congregados para adorar ao Senhor. A igreja é formada por pessoas, a igreja é formada por famílias. Atualmente cria-se muitas expectativas com relação a quantidades, e nós devemos investir, sobretudo, na qualidade da mensagem que é pregada. E o desenvolver desse texto vai nos mostrar isso. Atualmente privilegia-se em alguns ambientes a organização, por vezes em detrimento do organismo. Conquanto sejamos uma organização, muito mais do que isso, nós somos um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela está viva quando obedece em conexão ao seu cabeça, que é Cristo. Atualmente, em nome do politicamente correto, por vezes a mensagem é sacrificada. Importa-nos obedecer ao Senhor, agradar a Deus e não os homens. Nenhum item da mensagem deve ser sacrificado, porque vai melindrar esta ou aquela pessoa.
A mensagem deve ser pregada integralmente. E ela tem que me incomodar, ela tem que incomodar você, para que, incomodados pela mensagem, experimentemos uma conversão diária, para que estejamos cada dia mais próximos do Senhor, mais próximos do alvo que o Senhor estabeleceu para nós. A mensagem deve ser pregada e a mensagem bíblica deve ser preservada em sua fidelidade. O primeiro destaque foi preservaram a integridade da mensagem. O segundo destaque, receberam com avidez e examinaram. No verso 11 nós lemos, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós estamos em uma sequência de cidades. Nós passamos por Antioquia, por Filipos, por Tessalônica e agora estamos em Bereia. Nesta sequência de cidades, os pregadores são os mesmos, os missionários, os mensageiros são os mesmos. Mas o texto desta noite oferece-nos uma distinção, é a distinção do público. Se diz dos bereanos o que não foi dito acerca dos habitantes de Antioquia, dos habitantes de Filipos, dos habitantes de Tessalônica. Dos de Bereia se diz, estes eram mais nobres. E os bereanos, meus irmãos, eram mais nobres não apenas porque receberam a mensagem, porque os de Antioquia também receberam, os filipenses também receberam, os tessalonicenses também receberam, mas eles eram mais nobres, a Bíblia diz, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Quando a Bíblia diz que eles receberam com toda a avidez, ela está dizendo que eles receberam a mensagem com zelo, com ânsia pelo que estava sendo ensinado, com inclinação para o que estavam ouvindo, com prontidão de mente para aquilo que lhes estava sendo ensinado. Isto é, meus amados irmãos, os bereanos, eles tinham um espírito ensinável, eles eram pessoas ensináveis. É correto traduzir a palavra, a expressão que se diz com toda a avidez, como que havia uma disposição mental para entender, compreender e obedecer o que estava sendo pregado. E o aprendizado aqui é o aprendizado da palavra. E o que se traduz aqui, meus irmãos, com receber uma palavra, é a mesma palavra usada lá no início do Evangelho segundo João, logos. É a palavra de Deus. É a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. Ao receberem a palavra, eles estavam recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles estavam aprendendo com o próprio Mestre. É interessante porque essa expressão também vai sinalizar em direção aos escritos do Antigo Testamento. E o que Paulo estava pregando, ele partia certamente do Antigo Testamento. E aí você lê, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam as Escrituras, isto é, eles ouviam a mensagem cristã, eles ouviam acerca de Jesus, que havia encarnado, que havia morrido, que havia ressuscitado, e eles conferiam o que ouviam com a mensagem bíblica do Antigo Testamento, porque a Bíblia que eles liam e tinham era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava em fase de produção, e eles conferiam a pregação com os ensinos do Antigo Testamento, e pela graça de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, eles examinavam as Escrituras. Examinar, investigar, peneirar, questionar, até um aspecto forense, quando um juiz determina uma investigação, é a palavra usada aqui para examinar. Examinar o quê?
as Escrituras. Grafê é a palavra que aqui se usa e que sinaliza pelo menos uma porção do Antigo Testamento, das Escrituras reconhecidas como inspiradas. Os bereanos eram nobres porque eles recebiam a palavra com toda a avidez, a palavra pregada acerca da palavra encarnada, acerca de Jesus Cristo. E eles conferiam essa pregação com as Escrituras escritas, grafê, com o Antigo Testamento, com a palavra revelada escrita do Senhor nosso Deus. O interessante, irmãos, é que eles tinham um espírito ensinável, eles tinham disposição para aprender, mas eles demonstravam um senso crítico. Eles não liam de forma acrítica. Eles não receberiam qualquer mensagem que lhes fosse entregue. A sua disposição para aprender era aprender aquilo que estivesse de acordo com as Escrituras Sagradas. E então eles aferiam, eles examinavam as Escrituras para ver se a palavra dita tinha respaldo nas Escrituras Sagradas. Aí está o segredo da nobreza dos bereanos. O texto nos diz algo mais sobre estes irmãos queridos, porque o texto nos fala sobre a frequência deste exame. E a frequência é todos os dias. Todos os dias receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É interessante porque a reunião da sinagoga se dava aos sábados. É interessante que a estratégia padrão de Paulo era chegar em uma localidade e buscar um ajuntamento de judeus na sinagoga. Mas a Bíblia diz que eles não apenas examinavam as Escrituras enquanto ouviam, mas todos os dias eles examinavam as Escrituras, diariamente. Não apenas aos sábados, mas diariamente. E aqui há que se dizer que o uso oriental do termo dia difere do uso ocidental. Quando nós falamos o dia, a gente pensa em 24 horas. Quando eles falavam o dia, significava qualquer porção do dia. Então, todos os dias não significava que eles ficavam 24 horas por dia. Significava que em todos os dias eles separavam tempo para refletir nas Escrituras, para examinar a palavra que lhes fora pregada à luz do exame das Escrituras Sagradas. Quer dizer, usar o tempo em geral, todos os dias da vida, para estar mais próximo de Deus, mais próximo de sua palavra. A disposição mental para aprender estava ligada à fidelidade às Escrituras Sagradas. A resposta dos bereanos, a receptividade dos bereanos não se dava pela oratória de Paulo, não se dava pela comoção da narrativa do sofrimento de Cristo, mas se dava por um consentimento intelectual. Eles examinavam, eles pensavam, eles buscavam entender a mensagem e viam que aquilo estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Por isso os bereanos são vistos como nobres. Esta avidez em receber e examinar a palavra. Quando olhamos outros textos, outros trechos da história da igreja, nós lembramos daquela situação envolvendo Esdras e Neemias, quando lá em Neemias capítulo 8, o povo é chamado para ouvir a leitura da palavra. E em Neemias 8 nós lemos o seguinte, Neemias capítulo 8, a partir do verso 1. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês.
e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Meus irmãos, o que vemos aqui no episódio envolvendo Esdras e Neemias está em consonância com o que vemos em Bereia, porque aquelas pessoas separadas por séculos, elas estavam sedentas da palavra e dispostas a ouvir a palavra, a serem instruídas pela palavra, para obedecer aquilo que a palavra lhes ensinava. Imperiosas questões se colocam diante de nós quando lemos textos assim. Meus amados irmãos e irmãs, como nos relacionamos com as Escrituras Sagradas? Qual é a utilidade que a Bíblia Sagrada tem em minha vida e em sua vida? Este livro não pode servir apenas como um volume a ser transportado quando comparecemos a reuniões cristãs. Esse livro não pode servir apenas para ser aberto e lido quando algum pregador fala. Esse livro não pode ser usado como um dado de lança-sortes. Eu quero ver o que Deus diz. Esse livro deve ser examinado. Esse livro deve ser refletido. Esse livro deve ser obedecido. Esse livro deve aferir a nossa vida, a nossa conduta. Outra questão que se impõe é qual é a nossa disposição mental quando lemos a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ler a Bíblia de forma irresponsável, como quem lê um anúncio de jornal ou uma frase em outdoor. Nós podemos ler a Bíblia como lê um crítico da literatura. Nós podemos ler a Bíblia para fazer, como dizia um professor meu, colocar palavras na boca do texto. Há pessoas que vão à Bíblia não para ouvir a Bíblia, mas para que as suas opiniões pessoais sejam ouvidas, e elas buscam uma fundamentação para a sua opinião pessoal. Aquele que tem o Espírito ensinável, que é iluminado pelo Espírito de Deus, vai à Bíblia para ouvir o que a Bíblia diz, para ser transformado pela palavra de Deus. E a questão que se impõe é: qual foi a última vez que fomos transformados pela palavra do Senhor? É muito cômodo eu abrir a Bíblia e ler a Bíblia para você e dizer: a Bíblia diz, e até lhe exortar. É uma das funções. Mas a grande questão é que eu preciso ler a Bíblia e eu preciso que a Bíblia me corrija. E a grande questão, meus irmãos e irmãs, é qual foi a última vez que você leu a Bíblia e que você foi corrigido pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que você mudou alguma intenção, alguma ação, algum procedimento, porque você se curvou às Escrituras Sagradas? Precisamos aprender a ler a Bíblia para nós mesmos e nos curvar aos seus ensinos. Qual é a nossa disposição mental quando lemos e ouvimos as Escrituras Sagradas? A grande questão, queridos, é qual a frequência com a qual nos encontramos com o Senhor, nos encontramos com a sua santa palavra. A Bíblia diz acerca dos bereanos que todos os dias eles examinavam, eles investigavam as Escrituras para comparar com o que lhes estava sendo pregado. Meus queridos irmãos e irmãs, a grande questão é: com qual frequência examinamos a Bíblia Sagrada? Esta é uma pergunta gravíssima e que se torna ainda mais grave nos dias em que nós vivemos, onde as pessoas não passam uma hora sequer, e eu estou sendo exagerado, sem consultar o WhatsApp, sem olhar o Instagram, sem olhar um dos mecanismos das redes sociais. E há pessoas que até dão um incômodo estar perto, porque fica aquele barulho, aquela campainha, aquele som o tempo inteiro tocando. Não, é só a mensagem que chegou. Alguém já disse que uma das grandes finalidades das mídias
no último dia, serem usadas como prova contra nós. Meus irmãos, por quê? Por que será que parece-nos que 1 hora da escola dominical é tão longa, mas 3 horas de filme não incomoda ninguém? Por que será, irmãos, que 1h30 de culto a gente não consegue ficar dentro do santuário? Porque parece que todo mundo sofre de incontinência urinária. Mas passamos 3 a 4 horas vendo um filme. Algo está errado conosco, não com a palavra do Senhor. Os bereanos, eles examinavam a palavra com avidez, com disposição mental para aprender. E esse exame era todos os dias. Primeiro destaque foi: preservaram a integridade da mensagem. Segundo destaque: receberam com avidez e examinaram. E o terceiro destaque é: acolheram pela conversão. O verso 12 diz: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. O que vemos na sequência da narrativa é demonstração de fé. A Bíblia diz que muitos deles creram. E aqui é fé para a salvação. A disposição mental para aprender a palavra, com fidelidade às Escrituras, produziu naquelas vidas uma transformação. Produziu naquelas vidas uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que muitos deles creram. A Bíblia não diz que todos creram. A Bíblia diz que muitos deles creram. Por outro lado, lemos: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Entre os que creram, a narrativa destaca mulheres gregas de alta posição. Sabe-se que no mundo grego haviam mulheres que tinham importante posição, até pelas condições financeiras que tinham. E a Bíblia diz que mulheres gregas de alta posição creram. É preciso acabar com a falácia. O Evangelho é para todos e a classe alta precisa de salvação, tanto quanto o mais pobre e miserável dos seres humanos. Porque aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O fato de alguém ser financeiramente favorecido, pessoa rica, como se diz no popular, não significa que a alma dela esteja salva, porque a única salvação estará em Cristo. É muito cômodo falar em opção pelos pobres. Por isso, algumas igrejas não conseguem se consolidar em alguns ambientes, como o velho continente europeu. Porque as pessoas não precisam de cesta básica, não precisam de remédios, não têm necessidades materiais para serem atendidas pela ação social à qual muitos reduzem o Evangelho. Mas todo ser humano precisa da mensagem do Evangelho. Todo ser humano precisa ser exposto à mensagem da cruz. Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque, queridos, em países onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento, é tão alto, os suicídios ainda acontecem. Acontecem porque a maior necessidade do ser humano é encontrar-se verdadeiramente com Deus. Portanto, em nossa sociedade, em nossa cidade, pessoas de alta posição carecem do Evangelho também, e a eles nós devemos testemunhar. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas em alta posição, e não poucos homens. Quando diz não poucos homens, associa-se a muitos deles. Percebemos que não foram todos, mas entendemos que houve um grupo significativo, porque o texto diz não poucos. Então há um grupo significativo de pessoas alcançadas pela mensagem de salvação. Curiosamente, no mesmo ambiente onde eles estavam receptivos à mensagem do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos sair da área de conforto, quando às vezes é muito simples e conveniente compartilharmos a mensagem com algumas pessoas e nos eximirmos de compartilhar com outras. Os nobres bereanos preservaram a integridade da mensagem, receberam com avidez e examinaram a mensagem, acolheram a palavra pela conversão e, em quarto lugar e último, despertaram a perseguição dos judeus.
A partir do verso 13 nós lemos: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. O anúncio da palavra em Bereia repercutiu. Repercutiu tanto, irmãos, que chegou até Tessalônica, de onde Paulo havia saído. E chegando em Tessalônica, ela incomoda os judeus que o perseguiram por lá. E os problemas havidos em Tessalônica, eles não foram automaticamente transportados para Bereia. O processo jurídico havido em Tessalônica não teve implicações em Bereia. E como isso não acontecera, a notícia de que o evangelho chegara em Bereia, fora pregado, que pessoas haviam se convertido, e isso fez com que os judeus de Tessalônica se deslocassem até Bereia. Outro detalhe que temos aqui é que a perseguição ainda não estava generalizada, nem no império, nem tampouco naquela província. E os judeus de Tessalônica vieram excitar e perturbar o povo. A igreja de Bereia, então, não parte para o confronto, mas ela age prudentemente e retira Saulo para Atenas. Em Atenas, Saulo faria um discurso memorável, que veremos nos próximos versículos e capítulos quando estudarmos. Os problemas não impedem o testemunho do evangelho. A igreja não pode se deixar abater por esta ou aquela circunstância, por este ou aquele problema, por esta ou aquela luta. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque só existem duas pessoas no mundo, dois tipos de pessoa: as que pregam o evangelho e as que precisam ouvir a pregação do evangelho. E a igreja deve ser composta por pessoas que pregam o evangelho. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos inflame a alma, para que o nosso coração arda com a presença do Senhor, para que compartilhemos o evangelho, para que compartilhemos a nossa fé, e para que possamos dizer aos que nos cercam: Paulo enfrentou problemas, mas ele continuou fiel. Eu enfrento problemas e pela misericórdia de Deus eu continuo fiel. Talvez você se veja diante de problemas que para você são imensos, mas eu lhe digo que se Deus estiver contigo, esses problemas são nada diante daquele que é a fonte de todo o bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos faça sentir e ver o seu amor, que ao Senhor possamos entregar os nossos temores e não temer os amanhãs, porque Deus está conosco. E se o dono do barco, se o dono do mar está comigo, como disse um velho pastor, eu não tenho por que temer a tempestade. Que Deus nos abençoe. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, porque os santos homens em Bereia foram nobres e permanecem como inspiração para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os teus filhos e filhas neste tempo, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos prisioneiros de lutas, de dores, de temores, mas que possamos nos lembrar sempre de Jesus Cristo, a nossa esperança, a razão de nossa fé, o conteúdo da nossa mensagem. Em nome dele nós oramos. Amém.